Na palestra de hoje, nós vamos tratar da clínica psicanalítica com crianças. Mas antes de começar a falar em psicanálise com crianças, é necessário estudar o conceito de infância, como a criança foi pensada dentro da cultura ocidental, desde a antiguidade até hoje. Houve um tempo em que não se tinha essa concepção de infância tal como nós temos hoje, ou seja, como um ser singular, com uma particularidade que a diferencia do adulto. Em História Social da Criança e da Família, o Philip Zaris faz um estudo na Europa, no período compreendido entre a Idade Média e o século XX, para demonstrar como a definição de criança se modificou no decorrer do tempo dos parâmetros ideológicos. Pela análise de pinturas, diários, esculturas e vitrais produzidos na Europa no período anterior aos ideais da Revolução Francesa, Ares foge à expressão sentimento da infância e para designar a consciência da particularidade infantil. Essa particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto. Esse sentimento vai aparecer a partir do século XVII. Na Idade Média, a criança era vista como um pequeno adulto, sem características que a diferenciassem e considerada como um pequeno merecedor de cuidados especiais. Isso não significava que as crianças fossem até então desprezadas ou negligenciadas, mas sim que não se tinha consciência de uma série de particularidades intelectuais, comportamentais e emocionais que passaram então a ser consideradas como inerentes e até mesmo naturais às crianças. Essa diferença em relação às crianças era uma consequência do perfil demográfico da época. Os pais não se apegavam muito aos seus filhos, porque poucos sobreviveriam. Portanto, a morte de uma criança não era sentida como uma perda irreparável e muitas vezes no campo principalmente, elas eram sepultadas no quintal de casa, como se enterra um animal doméstico. Esse hábito, que foi conservado durante muito tempo no País Basco, por exemplo, pode indicar uma sobrevivência de ritos muito antigos e provavelmente algo que aponta essa diferença em relação às crianças. No entanto, no que se refere à expressão da sexualidade até o século XVI, os adultos divertiam-se com brincadeiras ou faziam alusões a assuntos sexuais na presença das crianças. Isso era visto como algo naturalmente normal, tá? Em primeiro lugar, porque acreditavam que a criança impúbere fosse alheia à indiferença à sexualidade, e segundo, porque ainda não existia um sentimento de que a referência aos assuntos sexuais pudesse imacular a inocência infantil. A partir da Renascença, ocorre a privatização do espaço doméstico, uma diferenciação entre o espaço público e o espaço privado. E a família se estabelece como um grupo coeso. A criança concebida em sua particularidade passa a ser visto como centro do grupo familiar e a infância considerada um período de preparação para o futuro. A partir do século XVII, estendendo-se até então ao século XVIII, predomina a noção de uma inocência infantil que precisava ser preservada. E a educação tornou-se uma preocupação constante das famílias, dos homens e dos educadores. Bem, no entanto, cabe ressaltar que esse sentimento moderno em relação à infância estava apenas começando. Foram necessários ainda muitos anos para que ele se desenvolvesse. Em Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, a Elizabeth Bandeter assinala que no século XVII ainda se considerava a criança como um estorvo para os pais. Essa posição teve origem no pensamento de Santo Agostinho, para o qual a infância não tem nenhum valor e é um indício da corrupção dos adultos. A infância é uma época em que predomina a maldade na criança, antes de qualquer adestramento educativo e moral. Apesar dessa imagem negativa da infância não prevalecer entre o povo de um modo geral, Bandeter ressalta que na França do século XVIII, a criança ainda era considerada um encargo muito pesado. Os cuidados, a atenção e a fadiga que o recém-nascido representava no lar desagradavam aos pais. Portanto, generalizou-se o hábito de contratar amas de leite para amamentar os filhos. A escolha delas realizava-se sem nenhum critério,
sendo que nas famílias com melhores condições financeiras, a criação corria menos risco de morte, pois as amas moravam na própria residência da família. Gradativamente, esse sentimento modificou-se a partir do século XVIII, com o surgimento do discurso filosófico iluminista, que vai inspirar toda a educação até o século XVIII. Jean-Jacques Rousseau é um dos representantes desse movimento. Ele irá colocar o sentimento no centro de sua visão do homem. Ao contrário de Santo Agostinho, ele acreditava na bondade natural do homem. Para Rousseau, não há perversividade original no coração humano. A criança nasce inocente, pura e tem maneiras de pensar e sentir que são próprias de sua idade. Ele postulava que a educação de crianças visava o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e seu afastamento dos males sociais. A criança pode ser educada e não simplesmente instruída, já que a natureza humana é maleável e mutante. Em Emílio, Rousseau elabora um manual para educadores onde traça as linhas gerais que deveriam ser seguidas para que se fossem formadas bons adultos. Se não há perversidade original na criança e a sociedade que a corrompe, e para impedir que isso aconteça, os educadores devem seguir os princípios por eles sugeridos. Também é importante ressaltar que no século XVII, a Igreja já se preocupava em afastar as crianças de assuntos ligados ao sexo, apontando as inadequações que essas vivências traziam à formação do caráter, da moral dos indivíduos. Construíram escola onde, além da preocupação básica com o ensino da religião e da moral, ensinavam-se habilidades como leitura, escrita, aritmética. Dentro de uma perspectiva histórica, podemos observar que, partindo de um momento no qual predominou um total desconhecimento da criança e que, no decorrer dos séculos, o discurso ideológico sobre a infância ressaltou a representação da criança marcada por uma natureza a ser corrigida pelo adulto, um ser assexuado, sem desejo próprio, imaturo. Essa ideia imperou por muito tempo e foi somente a partir das teorizações de Freud que tal concepção se modificou. Nesse momento histórico que acabamos de descrever, em que um novo olhar é dirigido à criança, surge a psicanálise com crianças, com Freud. Embora tenha iniciado sua teorização quando as ideias que vigoravam sobre a criança eram de uma natureza infantil, passível de ser moldada, seja pela educação ou pela psicologia, ele não se deixa capturar por elas. A partir da escuta de suas próprias pacientes histéricas, Freud desenvolveu inicialmente a teoria da sedução, encontrando a etiologia das neuroses dos adultos em experiências sexuais traumáticas ocorridas durante a infância. No entanto, os fracassos clínicos levaram-no a abandonar essa teoria, reconhecendo que as cenas de sedução não teriam necessariamente ocorrido. Freud chega à conclusão de que os sintomas histéricos decorridos das fantasias impregnadas de desejo. Portanto, a realidade psíquica era determinante e não a realidade atual. Esse foi um momento teórico muito importante no desenvolvimento da teoria da psicanálise, no qual é relevante não são mais os fatos da infância, mas a realidade psíquica constituída pelos desejos inconscientes e pelas fantasias a ela vinculadas. Tem como pano de fundo a sexualidade infantil. Ocorre também uma modificação no conceito de infância, que deixa de ser vista a partir de um registro genético, acronológico, para ser abordada pela lógica do inconsciente. O efeito traumático está relacionado ao fato de a criança ser confrontada passivamente com a sexualidade do adulto. Através dos cuidados e dos desejos maternos, a criança será introduzida no campo da sexualidade, pois é, pelo contato com a mãe, um substituto que o corpo do bebê será erogenizado. A revolucionária posição freudiana
só será apreendida em todo o seu alcance em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, quando Freud pôs em xeque as concepções moralizantes sobre a atividade sexual das crianças. Algo que já estava acenando uma correspondência com Frias, em termos de uma teoria do complexo de Édipo, que só seria desenvolvida muito tempo depois. Sem sombra de dúvida, essa teoria é a elaboração freudiana de teses sobre a sexualidade infantil. Desse modo, o Freud apresenta ao mundo uma nova criança, dotada de uma sexualidade perverso polimorfa. Com o conceito de pulsão, Freud vai nos mostrar que o corpo da criança é um corpo pulsional, corpo do desejo. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud ressalta características da sexualidade infantil. A criança é um ser perverso polimorfo, com pulsões parciais, emanando de zonas erógenas, que se constituem apoiando-se em funções vitais, ou seja, a sexualidade infantil é pré-genital, oral e anal, e as pulsões tendem isoladamente à satisfação autoerótica. O uso do próprio corpo como objeto de satisfação, por exemplo, sugar o polegar, derivado da impossibilidade da criança dominar o município, confere à sexualidade infantil uma qualidade de autossuficiência. Haveria zonas erógenas predestinadas às que as vinculam às fontes vitais. Porém, todo o corpo pode se comportar como uma zona erógena. Logo, haverá sempre uma distância entre a satisfação almejada e a alcançada. E é essa, que marcará o sujeito em sua eterna busca por um suposto objeto que poderá completá-lo. A partir dessas considerações teóricas, perguntamos: quem é essa criança da psicanálise? Como se constitui? É possível uma psicanálise com crianças? Com o conceito de pulsão, Freud demonstra que a criança usa uma parte de seu próprio corpo como fonte de prazer. Freud utiliza a amamentação do bebê para exemplificar a separação do instinto de pulsão. Se em termos instintivos, a sucção do peito tem por finalidade a obtenção de alimento, a pulsão, apesar de se apoiar nessa função nutritiva, dela se afasta, na medida em que visa o prazer que foi experimentado pela excitação dos lábios, da língua, no contato com o peito, no momento da primeira amamentação. Assim, como a psicanálise nasceu da medicina e depois da psiquiatria, a prática da psicanálise com crianças é herdeira da filosofia e do iluminismo. Na história da psicanálise, foi inicialmente as mulheres que cobrem o papel de analisar crianças. Isso porque, na época, não era permitido que elas ingressassem na universidade e seguissem uma carreira médica. Essa era uma atribuição essencialmente masculina. Quando as mulheres adquiriam a maturidade, elas casavam ou iniciavam uma carreira nas escolas, como professoras primárias. Logo, as primeiras mulheres que começaram a praticar a psicanálise encontraram no seu ambiente de trabalho, ou seja, nas escolas, um campo propício para a aplicação da teoria psicanalítica. Podemos considerar que a análise com criança começa com o caso do pequeno Hans, publicado por Freud em 1909. A particularidade dessa análise é que ela foi realizada pelo pai do menino, sob a supervisão de Freud, que se encontrou com a criança apenas uma única vez. Quando Freud propôs a análise dessa criança, o que ele queria provar? Esse caso singular foi um marco no desenvolvimento da psicanálise. Articulando as teorias sexuais infantis ao complexo de Édipo, Freud demonstrou que a realidade psíquica da criança se assemelha à do adulto, em suas angústias, fantasias e desejos. O estudo da fobia de cavalo no menino comprovou os pontos de vista de Freud no tocante às fases regulares do desenvolvimento da criança. Quando Freud propôs a análise dessa criança,
O que ele pretendia era comprovar seus descobrimentos sobre a sexualidade infantil, conforme havia escrito em 1905 em seus 3 ensaios sobre a sexualidade. Freud não acreditava que fosse possível analisar uma criança, mas a experiência com Hans faz com que ele mude de ideia. Esses pontos de vista tinham sido baseados anteriormente em reconstruções de eventos traumáticos na análise de adultos. O pequeno Hans, ele proporcionou ao Freud a primeira confirmação direta dessas construções. Ao mesmo tempo, as reações favoráveis da criança às interpretações dadas pelo pai ilustravam as potencialidades do tratamento psicanalítico com criança. No caso do pequeno Hans, estabeleceu-se os 3 parâmetros indispensáveis para que uma análise fosse possível, ou seja, a demanda, a transferência e a interpretação. Vejamos esses 3 pontos. Como apareceu a demanda? No caso de uma análise com criança, a demanda normalmente é formulada pelos pais ou pelos adultos responsáveis por ela. São estes que entram em contato com o psicanalista. Foi o que aconteceu com o pequeno Hans. Ou seja, tão logo ele apresentou os primeiros sintomas fóbicos, seu pai procurou Freud, solicitando ajuda para aliviar o sofrimento do seu filho. Logo, o pai endereça o sintoma de Hans a Freud, supondo que este poderia curá-lo. E a transferência? Como se manifestou? Embora Freud tenha reconhecido que uma análise não possa ser conduzida por um pai, ele irá ressaltar a necessidade, nos casos de criança, da junção da autoridade paterna com a autoridade médica. Cabe ressaltar que o desenvolvimento da psicanálise com criança tem demonstrado que essa questão constitui um entrave. Mas, no entanto, podemos adiantar que a filha de Freud, Anna Freud, levou ao pé da letra a ideia do pai, de que era preciso reunir a autoridade paterna e a do analista numa só pessoa, ao tomar para si a tarefa de analisar e educar ao mesmo tempo. Ela própria, aliás, teve essa experiência em sua análise, no qual o pai e o psicanalista estiveram reunidos na figura de Freud. Voltando à questão do estabelecimento da transferência, na análise de Hans, será que não poderíamos pensar que Freud ocupou o lugar de analista para Hans? O menino sabia muito bem que o seu pai escrevia cartas para Freud, ou como ele mesmo dizia, para o professor. Portanto, este era o referencial, o outro, ou seja, Lacan, o sujeito suposto saber. Apesar do Freud ter estabelecido a partir deste caso as bases teóricas para análise com criança, havia muito tempo para que ela se desenvolvesse. Faltava ainda um elemento fundamental na clínica com crianças: a descoberta do brinquedo, como um recurso que o analista utiliza para ter acesso ao inconsciente infantil. Contudo, essa descoberta foi propiciada pelo próprio Freud, que em 1908, no artigo O Poeta e a Fantasia, introduziu a ideia de que a brincadeira da criança corresponde à fantasia do adulto. Enfim, sabemos que a psicanálise diz respeito ao sujeito, não importa se criança ou adulto. No entanto, não podemos esquecer que a psicanálise com criança tem uma particularidade em relação à clínica com adultos, já que a criança, por psicanálise com criança, tem características comportamentais que lhe são próprias. Não pode cumprir com a regra geral da análise, ou seja, a regra da associação livre. Em outras palavras, não podemos esperar que uma criança se deite no divã e fale sobre as suas dificuldades durante 30 ou 40 minutos. Por outro lado, percebemos que se deixarmos a criança livre, ela brinca com o que encontrar na sua frente, sendo esse o modo natural de se expressar. Foi depois dessa constatação que entre 1920 e 1940 ocorreu o verdadeiro nascimento e desenvolvimento da psicanálise com criança. É assim, concluímos a palestra de hoje, traçando para vocês todos os primórdios da psicanálise
em relação à análise de crianças.